Olá, pessoal, que Deus ilumine, que Deus abençoe a todos de maneira abundante, de maneira poderosa. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo 24. E nós vamos aqui hoje tratar de um assunto muito importante, que é um assunto chamado família. O tema hoje é família. Como anda a sua família? Como está a sua família? O que você tem feito para trazer uma qualidade de vida melhor para a sua família? Eu quero mostrar para você, à luz da Bíblia, que existe uma forma de fazermos com que a nossa casa, a nossa família, ela seja bem construída. Jesus, ele nos dá essa orientação para que venhamos edificar, levantar, construir a nossa casa, que é nada mais do que a nossa família. Então, a casa construída sobre a rocha. Nós vamos falar aqui, casa é família, rocha é a palavra de Deus, rocha é Jesus. Então, uma família construída sob a palavra de Deus. É essa família que será abençoada. É essa casa que permanecerá diante das adversidades, diante das lutas, ok? Fique conosco até o final, que ao final desta programação nós estaremos fazendo uma oração toda especial para abençoar você e toda a sua casa. Mas antes eu quero fazer um pedido a você. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possível, porque assim como você, outras pessoas também serão abençoadas, serão avivadas, serão beneficiadas através deste conteúdo. Já se inscreveu? Ok, obrigado. Agora nós vamos então na palavra de Deus. Olha só, Mateus capítulo 7, versículo 24. Então, pessoal, a palavra de Deus, os dois fundamentos, ou os dois alicerces, as duas bases. Existem algumas traduções que está os dois alicerces, que é a mesma coisa, tá, gente? O que é fundamento? É a estrutura, aquilo que sustenta uma construção, aquilo que sustenta uma casa, um prédio. É chamado de fundamento, alicerce, é chamado de base. A nossa vida cristã, ela está sendo construída, edificada todos os dias. Todos os dias nós estamos sendo edificados. E para que haja uma boa edificação da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã, nós temos que estar no fundamento correto. Nós temos que ter o alicerce próprio, sólido, para que ela sustente aquilo que será construído, levantado sobre ele. Se o cristão ele não estiver no fundamento correto, dificilmente ele vai suportar as dificuldades da vida, que é o peso daquela construção. É o peso que, às vezes, acarretam a vida daquele homem, daquela mulher que está andando com Deus. O que faz esse homem permanecer firme andando com Deus é o fundamento ao qual ele está construído, o fundamento ao qual ele está andando. Se esse fundamento é rocha, não há dificuldade, não há problemas, não há adversidades, não há lutas que vai fazer essa pessoa parar. Não há nada que possa destruir ou derrubar essa pessoa que está nesta rocha, que está bem construída.
Então, existem dois fundamentos que Mateus vai dizer aqui. Em um deles nós estamos. Em um deles você está. E eu quero acreditar que você esteja no fundamento certo, no fundamento que agrada a Deus, que é esse fundamento que vai sustentar a sua fé, que vai sustentar a sua vida espiritual. Vamos na palavra? Então diz o versículo 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força, com violência contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então você vê que veio uma série de problemas. Primeiro a chuva, depois os rios, a enchente, depois os ventos bateram contra aquela casa, na tentativa de derrubá-la. Mas a Bíblia diz que essa casa não caiu, a casa não caiu, mesmo diante de adversidades, mesmo diante de uma forte tempestade, essa casa permaneceu de pé. Por quê? Essa casa é o símbolo da vida humana. Essa casa é o símbolo da sua vida, da minha vida. É o símbolo do ser humano. Então, o ser humano que ouve a palavra de Deus e a pratica, ele está bem construído, ele está bem edificado, ele está sobre a rocha. Este homem, essa mulher que ouviu a palavra de Deus e colocou em prática, é um homem ajuizado, é uma mulher ajuizada. Uma pessoa que tenha preocupação de viver a palavra de Deus da maneira correta. Ela não somente ouviu. A Bíblia diz em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nem todas as pessoas, infelizmente eu digo isso, têm tido disposição para ouvir a palavra de Deus. Nem todas as pessoas têm esse prazer, essa disposição de ouvir, de aprender, de praticar, de viver a palavra de Deus. E por ela não ter essa disposição de ouvir e viver, é uma pessoa que não tem suporte, é uma pessoa que não tem fundamento, é uma pessoa imprudente, que não tem prudência para viver o ensino correto. Quando Jesus diz, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, essas palavras são o Evangelho. É o ensino de Deus, o ensino de Jesus, que quando aprendido tem que ser vivido. Porque o Evangelho é uma prática de vida. Jesus, ele veio à Terra justamente para nos ensinar a viver de uma maneira que agradasse ao Pai, que agradasse a Deus, a maneira que Jesus viveu. Se você for ver a vida de Jesus, embora a Bíblia não dá muitos relatos da infância de Jesus, nós vemos Jesus a partir dos 12 anos de idade, mas a partir deste momento, dos 12 anos, depois nós só vamos ver ele com 30 anos, quando ele começou o seu ministério, mas nós vemos ali e percebemos que Jesus ele viveu de uma maneira que o Pai, que Deus tinha prazer na vida dele. Tanto é que no dia do batismo de Jesus, uma voz que veio do céu diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo.
Então, Jesus é o exemplo de uma vida que agrada a Deus. E ele trouxe o seu ensino para a humanidade. E ele disse: todo aquele que ouve essas minhas palavras, esses meus ensinos, e vive, e segue, e pratica, esse é um homem, uma mulher, um ser humano responsável, prudente, dedicado, que está construindo a sua vida sobre a rocha, que está construindo a sua casa, a sua família, o seu casamento sobre a rocha, que é Ele, que é a palavra de Deus. Ou seja, o desejo de Deus é que todo ser humano tenha uma vida construída com base em sua palavra. Porque o cristão tem uma base. A base do cristão é o Evangelho, a base do cristão é a palavra de Deus. Nós andamos com princípios na palavra de Deus. Então vieram os problemas, vieram a chuva, os rios transbordaram, os ventos vieram também, bateram contra a parede daquela casa com muita violência. Então você vê que surgiram uma série de problemas de todos os lados, na tentativa de arruinar essa casa, na tentativa de arruinar essa vida. Mas o interessante é que a casa não caiu. A casa permaneceu de pé. Por quê? Porque foi bem construída, foi bem edificada. Então você vê pessoas que estão enfrentando problemas, que estão enfrentando adversidades, mas estão de pé, estão firmes. Firmes porque estão apegados a Deus. Firmes porque estão alicerçados em Deus. E essa pessoa, ela vai vencer esse problema, ela vai vencer essa dificuldade, porque o próprio Deus ajudará essa pessoa neste momento. Então, o segredo para uma vida abençoada, para uma família abençoada, é estando sobre esta rocha, é estando sobre esse fundamento. A família construída sobre a palavra de Deus é uma família que permanece. O casal que está colocado sobre a rocha é um casal que vence crise, é um casal que vence as dificuldades da vida, porque nós iremos ter. Todo ser humano tem. A diferença é em que base nós estamos para suportar e vencer as lutas que acometem a nossa vida. Então, o que Deus deseja é que você não somente ouça, mas que você viva. Porque ouvir a palavra traz um bem-estar. Traz um bem-estar. O próprio Paulo diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Evangelho, os ensinos de Jesus, naturalmente desperta dentro de nós uma fé, um ânimo, para que possamos vencer as dificuldades da vida. Mas, todavia, não é o suficiente. Porque se eu ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus despertou a minha fé, eu aprendi a palavra de Deus e a palavra de Deus despertou o ânimo em mim, o que eu tenho que fazer? Vivê-la. O que eu tenho que fazer? Praticá-la. E agora que eu ouvi e aprendi a palavra, o que eu tenho que fazer agora? Seguir, para que a minha vida não somente melhore, mas tenha verdadeiramente uma transformação, uma mudança. Porque o que vai mudar a vida do ser humano não é porque ele ouviu a palavra, mas sim porque ele viveu, sim porque ele praticou. Você há de concordar comigo? Quantas pessoas que têm ouvido a palavra de Deus todos os dias, através das redes sociais,
através da televisão, através dos rádios, por vários meios de mídias, o ser humano, as pessoas estão ouvindo a palavra. Mas são poucas as pessoas que têm a sua vida mudada, que têm a sua vida transformada, mesmo ouvindo a palavra. Por quê? Porque a palavra não é somente para ouvir. A palavra é para viver. A palavra de Deus é para ser praticado. Não importa se você é católico, se você é evangélico. Se você pratica a palavra, você vai vencer as lutas, dificuldades, sobretudo, será uma pessoa abençoada por Deus. Então, ouvir ou praticar faz você ter a sua vida bem construída, e construída sobre a palavra de Deus, construída sobre a rocha. Então, quando a sua vida é construída sobre a rocha, você é uma pessoa ajuizada, é uma pessoa sábia, é uma pessoa responsável. E, naturalmente, a sua vida ela vai sendo abençoada, sendo transformada, sendo lapidada, sendo modelada por Deus Todo-Poderoso. E há um outro grupo de pessoas, outro homem, que também construiu uma casa. No versículo 26 vai dizer: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem, a um ser humano insensato, né? Que não tem juízo. Um ser humano insensato é um ser louco, um ser sem juízo, ok? Um ser irresponsável, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força, com violência contra aquela casa, e ela desabou, ela caiu, sendo grande a sua ruína. Você concorda comigo que construir uma casa sobre areia é mais fácil e mais rápido do que construir uma casa sobre a rocha? Construir sobre a rocha demanda mais esforço, demanda mais tempo, demanda mais dedicação, exige mais de você. Construir sobre areia é mais rápido, exige menos esforço. Talvez há pessoas que estão construindo sobre areia uma mansão, algo que você olha e você diz: oh, que construção, que casa, que família, que casamento, mas está na areia. E quem constrói a sua casa sobre a areia está esquecendo de um detalhe muito importante. Pode chegar o inverno, está chegando o inverno, e vai trazer chuva, vai trazer tempestade. E devido à abundância da chuva, os rios transbordam, e a enchente vem. Vai ter dias que o vento vai ser forte demais. Tanto a chuva, quanto os rios, quanto os ventos vão bater com ímpeto contra aquela casa que foi construída na areia. E o que vai acontecer com ela? Ela vai desabar, ela vai cair. Então não é porque foi construída rápida demais que está construído da maneira correta. Você não tem que estar preocupado com rapidez. Você tem que estar preocupado em fazer o que é correto, em fazer o que é certo. Por mais que demore um pouco mais, por mais que exija mais de você, mas continue construindo a sua vida sobre a rocha. Porque quando vier os problemas, você conseguirá permanecer. Você conseguirá permanecer.
Eu já passei por tantos problemas na minha vida. Se eu não tivesse a minha vida construída sobre a palavra de Deus, se eu não tivesse seguro em Cristo Jesus, eu não tinha permanecido. Não tinha. De tudo que eu passei, eu só estou na presença de Deus, estou de pé, porque Deus me sustentou, e Deus me sustentou porque a minha vida estava sobre a rocha. Eu não ando conforme os princípios do mundo, mas sim conforme os princípios da palavra de Deus. Conforme aquilo que a palavra de Deus requer de mim. Então, não somente eu ouço, não somente eu conheço, não somente eu aprendo a palavra de Deus para guardar ou só para aprender a nível de conhecimento, não. Eu ouço, eu aprendo, eu conheço para viver, para praticar. Então, a minha família está sobre essa rocha. Meu casamento está sobre essa rocha. A minha vida está sobre essa rocha. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Então, este sujeito, que a Bíblia chama de insensato, de louco, construiu a casa sobre areia. Ele não quis se esforçar tanto. Ele quis crescer rápido, desenvolver rápido e construiu a sua vida, a sua casa de qualquer maneira. Quantas pessoas estão fazendo isso? Quantas pessoas estão construindo de qualquer jeito? Quando vierem os problemas, essa pessoa não vai permanecer. E detalhe, hein? Tanto um quanto o outro ouviram a palavra. A diferença está que um viveu e o outro não viveu. Por isso que você vê dentro das igrejas pessoas que são verdadeiramente abençoadas e outras não são abençoadas. Pessoas que progridem e pessoas que não progridem. Pessoas que crescem e pessoas que não crescem. Pessoas que enfrentam uma dificuldade, uma luta, e permanecem, e pessoas que enfrentam dificuldades e lutas, desabam e abandonam a fé. Por quê? Porque somente ouviram a palavra e não viveram. E o que Deus espera do cristão, o que Deus espera de cada um de nós, é que venhamos viver aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós falamos. Você entendeu? Construa sua vida, sua família sobre a rocha, porque você permanecerá. Amém? Eu quero orar com você agora, aonde você estiver, ore conosco em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que essa palavra seja imprimida, gravada no coração de todas as pessoas, e que ela fortaleça a fé, e não venha parar em nenhum momento, apesar das lutas e dificuldades, nós vamos continuar te servindo e te adorando. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos católicos, como também os evangélicos, que o Senhor, meu Deus, possa visitá-los aonde quer que eles estejam neste momento, que haja cura, que haja transformação, que haja salvação, que essa pessoa, meu Pai, ela possa ter uma vida espiritual saudável e que a vida dessa pessoa possa agradar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus ilumine, que Deus abençoe a todos poderosamente.